Oi, gente, vamos falar sobre comprometimento? Para você que não me conhece, muito prazer, eu sou a Júlia, tenho 16 anos, sou serva de Jesus e hoje, gente, eu vim falar sobre uma palavra super legal com vocês. Quando a gente para pensar em comprometimento, nós ficamos constrangidos. Ah, Júlia, mas por quê? Pelo simples fato de que muitas vezes a gente acaba deixando de lado, adiando as coisas do Senhor. Eu mesma acabo cometendo esse erro. Eu deixo meu devocional para amanhã e eu acabo ocupando esse tempo com as coisas que fortificam a minha carne e não o meu espírito. A gente vive uma geração onde os adolescentes, os adultos e até os idosos, às vezes, acabam se distraindo muito rápido. A gente não consegue manter o foco só em uma coisa. Por exemplo, eu tô aqui gravando um vídeo para vocês. Se eu escuto um barulho, eu já levanto e vou lá ver. Isso que é uma distração, sabe? Eu não consigo manter o foco, muitas vezes, na verdade, eu não consigo manter o foco numa coisa que eu tô fazendo. Um exemplo muito bom é no TikTok. Às vezes, antes de dormir, a gente fala assim, eu vou ver 10 minutinhos e depois eu vou dormir. E esses 10 minutos acabam se tornando uma hora. Na correria da escola, do trabalho, da faculdade, a gente entende que a gente passa o dia todo fora e realmente a nossa rotina é bem corrida. E justamente nesse tempo, antes de dormir, que é o nosso tempo livre, a gente prefere ocupá-lo com coisas, por exemplo, jogos, séries, livros. E onde entra o Senhor nessa rotina? Ao invés de deixar esse tempo para um devocional, para uma oração mais longa, a gente acaba gastando ele com coisas fúteis. Abre sua Bíblia comigo em Mateus 6:24. Diz assim: Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Ter uma pessoa comprometida exige uma decisão. Você não consegue estar 100% comprometido com Deus e colocar outras coisas no mesmo lugar que Ele. A gente não consegue achar um equilíbrio, a gente nunca vai achar, porque comprometimento exige renúncia. E essa renúncia é porque nosso Deus, ele é um Deus único, então ele não divide sua glória com nada e com ninguém. Abre sua Bíblia de novo em Mateus 6:33. Vai dizer assim: Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Esses dois versículos que nós lemos, eles são como instruções, né? Assim como toda a Bíblia. No verso 24, a gente passa a entender que não dá para servir a dois senhores, né? Não dá para servir ao nosso Deus e a Deus de dinheiro. Isso não existe. E já no verso 33, ele nos mostra a verdadeira prioridade, que é o reino de Deus e a sua justiça, e é isso que deve estar em primeiro lugar nos nossos corações. Mas então como que eu posso gerir melhor o meu tempo com Deus? Gente, não é uma coisa difícil, é apenas você buscar intimidade com Ele. Quando a gente começa a organizar mais a nossa rotina, começar a ter intimidade com o Senhor, e o devocional, ele vai deixar de ser um fardo, né, entre aspas, porque não é um fardo, é mais um momento onde o Senhor fala e a gente escuta. Então, quando a gente consegue organizar melhor ali a nossa rotina de devocional, vai se tornar uma prática, né? Vai se tornar algo que vai ser constante. E aí a gente vai entender que não existe falta de tempo, existem prioridades. E muitas das vezes as nossas prioridades acabam sendo coisas, como eu falei no início do vídeo, coisas fúteis, como TikTok, redes sociais, joguinhos, conversas no celular, chamadas de vídeo, né? Que é uma coisa que está muito presente hoje em dia. Então, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, a gente vai entender que Ele sempre esteve falando, mas a gente não ouvia. A gente nunca parou para ouvir realmente. A gente nunca parou para ouvir realmente por conta que o devocional ele acabava sendo muito empurrado, né? Eu já vivi isso. Já tive, né, uma fase assim, da minha vida que eu fazia devocional por obrigação. Eu fazia devocional porque aquele dali era o meu papel como crente. Eu falava assim, não, eu sou crente agora, eu fui batizada, eu tô na igreja, eu preciso fazer devocional porque é obrigação minha ter uma vida devocional. Eu não entendi aquilo como um tempo de qualidade, eu entendia como uma obrigação. E agora, depois que eu parei assim para poder refletir um pouco, eu entendi que o devocional ele tem que entrar de leve na sua rotina, porque quando ele deixa de ser um fardo, né, para muitas pessoas, como eu já falei, ele não é um fardo, mas, né, para algumas pessoas quando ele deixa de ser isso, ele acaba entrando na nossa rotina de forma natural, como se fosse tomar um banho, almoçar, jantar. Então a gente, chega no final do dia, a gente fala assim, caramba, não fiz meu devocional hoje, vou fazer. Então ele não, sabe, ele deixa de ser assim uma coisa que você precisa para uma coisa que você necessita. Então separe um tempo para ele. Ore, jejue, leia a Bíblia, busque, porque aí sim a gente vai entender que o Senhor ele vai estar presente, né? Tipo assim, coloquem Jesus na rotina de vocês,
porque as coisas começam a ficar mais leves, sabe? Assim, por exemplo, você está passando por um problema, começa a jejuar, faz um propósito, um jejum, lê mais a Bíblia, separa um tempinho para você ler a Bíblia, porque aí sim você vai estar priorizando o Senhor e colocando em primeiro lugar. E aí quando você prioriza Ele, você cria um comprometimento. Então depois desse vídeo, eu quero te fazer uma pergunta. Qual Deus que você realmente vai priorizar? Qual Deus que você vai escolher servir e ser comprometido? Nosso Deus, Criador de todas as coisas, um Deus eterno, um Deus perfeito, ou o Deus do seu próprio ego, que vai te influenciar a fazer as coisas sozinho, sem precisar estar no íntimo do Senhor? Gente, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar. Bota lá no seu grupo da igreja, nos seus status. Não esquece de compartilhar. E não esquece também de me seguir nas redes sociais, que, como sempre, eu nunca sei onde eu vou deixar, mas hoje talvez acho que eu vou deixar aqui embaixo, tá? Não se esqueça. Gente, eu gostaria muito também de saber a opinião de vocês, o que vocês estão achando dos vídeos, né, aqui do canal. Se tem algum tema específico que vocês querem que eu fale, porque eu sei que eu fico, né, fiquei bem sumida, fiquei mais de um mês sem gravar. Mas é porque, como esse tema, eu queria ter falado isso no início do vídeo, mas eu acabei não falando. Esse tema sobre comprometimento é um tema bem cirúrgico, né, gente? Porque não adianta nada eu vir aqui falar pra você ser uma pessoa comprometida e eu mesmo não estar sendo comprometida. Então foi um tempo que eu parei pra olhar pra mim, né? Porque eu tenho que ser um exemplo. Se eu tô falando, eu preciso ser um exemplo. Então eu parei, comecei a, sabe, ficar mais firme assim, a entender mais a palavra, a ler mais também. E agora sim eu consegui fazer aqui um vídeo bom, um vídeo que eu achei que fluiu bastante, porque essas coisas que eu falo, gente, eu não, sabe, tipo assim, vem dar tudo na minha cabeça. Então é uma coisa que eu acho que tem que ser, sabe, bem leve, assim, pra eu poder compartilhar com vocês. Então eu gostaria muito de saber o que vocês estão achando. Aí vocês botam aqui nos comentários. E comentem também temas que vocês querem, né? Se vocês têm algum tema específico que eu traga no nosso estudo, né? Aí só comentar aqui embaixo. Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.